Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje, mais um videozinho aqui no canal. Se você não é inscrito, te convido a se inscrever. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like. E a receitinha de hoje vai ser empadão de frango, com aquela massa podre que derrete na boca. Uma delícia! Se você não quer perder nenhum detalhe, vem comigo. Então vamos para os ingredientes do nosso empadão. Aqui nós temos 4 xícaras de farinha de trigo, lembrando que a minha xícara mede 250 ml, uma xícara de banha de porco, uma xícara de manteiga, você pode usar margarina também, mas eu no caso estou usando manteiga, 2 ovos inteiros, uma colher de chá rasa de sal, e leite gelado, talvez use 2 a 3 colheres, mas isso só se a minha massa pedir. A gente vai vendo no decorrer do vídeo. Gente, eu coloquei toda a farinha de trigo já no meu processador. Vocês estão vendo que eu vou usar o processador nessa receita, porque facilita muito a vida. Dá pra fazer na mão também, colocar tudo num bowl e ir misturando com as mãos. Só que essa massa podre, no caso de feita no processador, ela é muito mais rápida, chega no ponto muito mais fácil. Então, quem tiver um processador, vale a pena fazer nele. Agora eu vou colocar o sal, as gorduras, no caso a manteiga, e a banha. Eu vou fechar e vou bater até formar uma farofinha. Já formou uma farofinha, agora eu vou entrar com os 2 ovos. E agora eu vou bater novamente. Gente, já bateu então a farinha de trigo com as gorduras, os ovos e o sal. Ainda não tá no ponto, eu vou precisar de um pouquinho de leite. Eu vou colocando aos poucos. Gente, já deu ponto. Eu usei 4 colheres de sopa de leite gelado. Parece que ela não tá no ponto, né, que tá esfarelenta, mas não, quando a gente apertar, ela se une. Gente, virei agora na minha pia, numa superfície, vou dar só uma juntadinha nessa massa toda, pra ela ficar bem homogênea, não é pra sovar, é só pra juntar. Agora eu vou pôr num saquinho. E ela tem que descansar na geladeira por no mínimo meia hora. E essa massa ela é muito interessante porque ela aceita muito bem congelamento. Você pode congelar ela dessa forma. E quando você quiser usá-la, deixa descongelando na geladeira de véspera. Tira do saquinho, põe um pouquinho de farinha na bancada, só dá uma mexidinha na massa, ela já volta na consistência perfeita. E aí você monta o seu empadão. Ou também você pode fazer dessa forma, ela fica na geladeira por 2 dias tranquilamente. E aí você pode montar o seu empadão no dia seguinte, não tem problema algum. Ela dura 2 dias na geladeira. Aqui eu tô colocando peito de frango pra cozinhar, eu tenho 2 filés grandes, cobri com água. Vou colocar agora 3 folhinhas de louro, algumas pimentas do reino em grão. Coloquei umas 7, sal. E agora eu vou fechar e vou cozinhar na pressão por uns 20 minutos. No caso, eu tô cozinhando aqui apenas esses 2 filés, porque eu já tenho um tanto cozido e desfiado, que eu tenho sempre congelado no meu freezer. Só que eu preciso de 500 gramas para essa receita. Então, esses 2 filés, eles serão suficientes para chegar à quantidade que eu preciso. Gente, depois que começou a pegar pressão na panela, fazer aquele chiadinho, eu contei 20 minutos e desliguei a panela. Esperei sair toda a pressão, abri, tirei toda a água que tinha na panela e ficou só o frango. Agora eu vou desfiar, fazendo uma técnica bem prática para vocês. Eu vou fechar novamente a panela, só tem frango lá dentro. E
E vou chacoalhar a panela, ó. Passei a pressão, só o frango lá dentro sem água. Aqui, pronto. Olha aí, tudo desfiado. Eu chacoalhei a panela por um minutinho, depende da sua força. Eu já tinha esse franguinho que eu fiz no almoço aqui em casa e sobrou um tanto. Então eu vou aproveitar e vou usar no meu empadão. Eu vou colocar aqui num bowl esse frango que já tá refogado com alguns temperos. Tem cebola, alho, tomate, cheiro verde, sal e pimentinha do reino. E eu vou colocar esse de hoje, totalizando 700 gramas. Eu havia dito 500 gramas, mas não tem problema passar um pouco. A única coisa é que o meu empadão vai ficar mais recheado e isso é muito melhor. Então vamos pro recheio do empadão. Aqui eu tenho 700 gramas de peito de frango cozido e desfiado, uma cebola picadinha, 4 ovos cozidos que eles vão ser picados para entrar no recheio, uma xícara de leite. Dessa uma xícara de leite, aqui eu tenho 2/3 e aqui eu tenho 1/3, que vai servir para dissolver essa uma colher de amido de milho, colher de sopa, que vai servir para engrossar o nosso recheio. Azeite pra gente usar no refogado, páprica defumada e pimenta do reino e sal a gosto. Vamos começar o refogado. Eu vou colocar mais ou menos 3 colheres de sopa de azeite. Vou esperar ficar quente para entrar a cebola. O teste pra gente ver se tá no ponto, eu coloco a minha mão. Se eu conseguir ficar com a mão aqui, é porque ainda não tá o suficiente quente. A gente espera um pouquinho até ficar no ponto. Já tá bem quentinho, então agora eu entro com a cebola. Eu não vou colocar alho nesse refogado, porque aquele meu frango que eu disse que já tava refogado, que tinha sobrado, que eu vou aproveitar, ele já tem bastante alho nele. A páprica, mais ou menos uma colher de sobremesa. Não a olho, mas para vocês terem uma referência, uma colher de sobremesa. Agora o frango. Agora a gente mexe bem esse refogado. Já misturei bem. Olha a cor que a páprica dá. Ela colore bem o nosso refogado e dá um sabor muito especial. Pimenta do reino a gosto. Sal a gosto. E agora o leite, aqueles 2/3 da xícara. Esse leite vai trazer uma cremosidade para o nosso recheio. A gente vai ter aquele recheio molhadinho, não vai ficar um recheio seco. Gente, achei que precisava de mais leite para ter um pouco mais de cremosidade. Então, eu coloquei mais 1/3 de xícara. Agora, eu vou dissolver a maisena nesse leite. Se não fizermos isso e colocar a maisena direto lá no refogado, ele vai empelotar, não vai ficar legal. Então, a gente dissolve bem e depois coloca na panela. Agora, eu venho com a maisena dissolvida no leite. E vou mexer para incorporar bem. Depois de colocado o leite com a maisena, eu deixei cozinhando por alguns minutinhos e já vou desligar para colocar o ovo. Eu tava aqui cortando os ovos para pôr no recheio e para quem nunca viu, eu vou mostrar para vocês, ovos com 2 gemas. Agora eu junto os ovos cozidos no refogado, vou misturar e reservar pra gente começar a montar. Agora a gente vai pra montagem. Eu tô usando um pirex médio, ele tem 31 por 20 centímetros de largura. A nossa massa descansou na geladeira, ela tem que ficar no mínimo meia hora, a minha ficou um pouco mais. Agora eu vou deixar 1/3 pra gente fazer a tampa do empadão e 2/3 pra fazer a base. Então eu vou cortar assim, ó. Esse aqui fica pra tampa e esse a gente vai usar na base. Agora uma diquinha pra vocês conseguirem abrir com facilidade a massa pra colocar no pirex. Eu estiquei aqui um plástico
esses plásticos que vende no mercado de rolinho para congelamento e separei outro. Eu vou colocar um pedaço da massa aqui, coloco o meu plástico, abro e aí me facilita o serviço. Eu vou mostrar para vocês como que funciona na prática. Agora eu tiro, venho com esse aqui. E viro. Assim eu vou conseguindo montar, ó. Eu subo, vou apertando e vou forrando meu pirex de pedaço em pedaço. Few moments later. Forrei todo o fundo, agora eu venho com os pedacinhos cobrindo aonde eu vi que ficou faltando ou aonde eu vi que ficou muito fino, ó. Faltando aqui. Aqui. E essa massa, ela cola bem facilmente, então não tem problema fazer esses remendinhos. Ó, esse lado aqui eu vou fazer mais. E aí, essa massa, por ser massa podre, né, ela é base de manteiga, então ela é facilmente colável, vamos dizer assim. A gente vai remendando e ela vai se colando, não tem problema. Agora a gente vem com essa parte da faca, a parte de trás, passando e tirando toda a rebarbinha e deixando bem uniforme. Agora a gente vai colocar todo o nosso recheio. O recheio já tá morno. Gente, a gente decorou, tem uns cortadores de Natal, e aí tivemos essa ideia, ó, a árvorezinha de Natal, o floquinho de neve, as estrelinhas, os bonequinhos de neve, e ficou linda a nossa decoração. Minhas filhas me ajudaram, elas interagiram super aqui junto. Agora eu peguei uma gema e vou pincelar para dar aquela cor dourada no nosso empadão. O ovo, agora eu vou pôr no forno pré-aquecido a 180 graus até dourar. Nosso empadão ficou pronto. Ele ficou assando por 35 minutos no forno médio, 180 graus. Agora eu vou cortar uma fatia para vocês verem por dentro como que fica. De hoje, espero que tenham gostado. Eu fiz um recheio mais básico, mas você pode colocar azeitona, milho, ervilha, o que você gostar. Ele aceita bastante variação. Outra coisa que você pode pôr também, catupiry, requeijão cremoso, também fica uma delícia. Outra coisa importante, vocês viram no decorrer do vídeo que eu aumentei um pouco a quantidade de leite do recheio. É porque eu queria ele um pouco mais cremoso. E no decorrer da receita, eu fui vendo a necessidade de aumentar um pouco o leite. Mas na descrição, aqui embaixo, eu vou colocar direitinho a quantidade exata que eu usei para não ter erro quando vocês forem executar essa receita aí na sua casa. Se você não é inscrito, já se inscreva. E se gostou do vídeo, já deixa o like. Um beijo e até a próxima!